Então, Ergon, eu queria pedir para você uma coisa só para você falar, porque isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Eu não sei se você vai ter oportunidade de falar, mas a ativação e a sustentação da chama do amor que eu senti em sintonia com o que eu fiz e o que você fez no seu livro. Aqui fala assim: entre alma e mente, cérebro e coração, existe um canal principal chamado pelo esoterismo oriental de Antakarana, que é como uma ponte entre planos, mundos e dimensões diferentes. Quando corretamente desenvolvido e existindo uma espiritualização do ser humano, o canal mental e o chakra cardíaco se abrem e, através deles, são recebidos ensinamentos e mensagens de sabedoria dos seres de luz. Fala um pouquinho para a gente como é que a gente consegue trabalhar esse antacarana. E o Antakarana é um termo usado no Oriente justamente para designar, como você bem deu aí, designar ou explicar, né, um processo que é conhecido como canalização. Então, para que haja canalização, tem que haver primeiramente uma conexão, né? Sim. Uma conexão da mente mais baixa, que está aqui, com a outra mente superior. Uhum. Essa canalização tanto pode ser de uma entidade, uma outra entidade, ou então o seu próprio eu superior. Uhum. Então, por exemplo, a conexão, ela ocorre, a comunicação ocorre quando a conexão é estabelecida. Então, a transmissão, ela não é como a maioria pensa, que só existe, por exemplo, a psicofonia, Sim. tipo no espiritismo, né? Ou então da mediunidade, onde uma entidade desencarnada, ou seja, não está no corpo físico, e Uhum. ela transmite alguma coisa por meios mediúnicos, né? Nesse caso aí não tem nada a ver com mediunidade, é Sim. comunicação telepática de mente Sim. com mente. Então, o mediunismo, a pessoa que se torna médium para receber espírito, ela tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Por que médium não pode cobrar nada das pessoas? Não pode porque é um processo kármico. O médium é aquele que, num passado distante, principalmente na época Atlante, utilizou certos poderes e conhecimentos e energias de forma indevida pela Uhum. magia negra. E isto, quando houve o afundamento de Atlântida, ah, o, o, o canal búdico, a tela búdica ou tela crística do Sim. ser foi rompida por causa da carga de energia negativa muito grande que aquela pessoa estava lidando com isso. Então, a fórmula para se corrigir isso, para cauterizar esse problema, Uhum. assim, tem que ser através de um trabalho de doação. Uhum. Ela está resgatando o karma dela. Então, a mediunidade ocorre porque essa tela foi rompida. Então, uma outra entidade espiritual, astral, ela tem, a partir desse processo que foi trabalhado, justamente para facilitar que essas entidades possam se comunicar e a pessoa, enfim, um trabalho em conjunto possa fazer o bem e fazendo o bem, ela se corrige, ela se conserta desse processo todo. Já no caso de canalização direta, ela Sim. não existe esse problema. Futuramente, na medida que as pessoas todas forem resgatadas desse processo todo, não vai haver mediunidade nenhuma. Não tem essa de ser médium de uma pessoa astral.
né? Então, por quê? A comunicação vai ocorrer em outro nível, Em muito outro mais, nível. não por uma questão kármica. Então, aquele que trabalha com o processo como a canalização, ele não incorpora, ele Sim, é não verdade. tem de incorporação. É verdade. Então, aí o processo é esse da antakarana, que é comunicação telepática, e isto ocorre através de canais mentais. Nós temos 7 Uhum. canais mentais na cabeça, né? Tem um na frente, mais 2 aqui, cada um tem um nome, tem tudo, Sim, tudo sim. bonitinho. Então, temos aqui 3, né? Um aqui, outros 2, canal frontal esquerdo e direito, e depois tem mais 3 atrás. Tem um bem na nuca e Uhum. 2 do lado. Esses de trás são, cada um deles é conectado numa dimensão espaço-tempo, Sim. né? E o de cima aqui, o do coronário, é a 7º, é a conexão com a arcangélica, né? Mas o ser humano, para poder receber essas comunicações, quando um ser desse, um arcanjo, ele emite uma, uma mensagem, vamos dizer assim, ele emite da mente dele, poderosíssima, né, a mente dele, ele emite Uhum. sinal, e esse sinal se divide em 3 cores, em 3 energias. Então, uma entra por esse canal da frente, a outra entra pelo canal da esquerda, que está conectada com a 3ª dimensão, e a outra vem direto aqui em cima. Então, essas 3 energias, elas têm que se juntarem dentro da mente. Então, esta que entra, que é a da 3ª visão, essa outra, deixa eu ver, lado esquerdo para cá, essa outra aqui, ela tem um caminho que ela percorre, que eu não tenho como explicar se não usar gráficos, né? Sim, sim, sim. Porque ela tem que vencer certos dimensões dentro da cabeça da pessoa. Ela tem que cruzar aquilo, o buraco de minhoca lá na cabeça da pessoa, e aí, no fim, as 3 energias se juntam na glândula pineal. Então, no meio do caminho disso, tem colocado para esse tipo de comunicação um pequeno aparelhinho, um aparelho etérico, que é preparado muito antes, porque eles sabem quando a pessoa vai, eles que estão preparando o canal, né? Então, eles colocam esse aparelhinho que é chamado de Akium. Esse aparelhinho é um transdutor, então ele traduz da linguagem deles para a linguagem humana, no Sim, caso, português, por exemplo. sim. Então, é aí que você consegue transmitir o que eles estão falando. Por isso, muitas vezes que eu estou fazendo palestras, eu sinto acontecendo a conexão na cabeça. Então, eu já percebo que, a partir dali em diante, são eles falando, não mais eu. Exatamente isso, Ergon. Chega uma hora que a gente não é mais a gente, né? É uma outra vibração falando. Isso é É muito outro. incrível, realmente. Eu vou trazer Ele, até uma. ele fica normal, porque Sim, sim, eu sim. continuo pensando, eu continuo Sim, sim, raciocinando, sim. tudo normal, não altera em nada, não tem show nenhum, não tem ninguém se estremando, nem nada. Ele fica Exatamente. normal, porque é uma consciência de luz que está falando. Eu vou falar sobre essa questão aqui em cima, no chakra frontal. O que você está falando é tão interessante. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, isso aqui é uma coisa muito incrível. E aqui geram 3 energias. Apesar de todos os chakras ter todas as cores, mas aqui tem 3 cores muito específicas. Tem. Uma delas é a cor do próprio chakra, que às vezes é a cor do chakra frontal, que é o índigo. Índigo. E que ele traz aquela questão de você ver com olhos de ver, né? Mas atrás dele tem uma função muito incrível, que tem a ver com todas essas questões que você está trazendo, que é o amarelo. O amarelo é a cor do intelecto, então ele também está agindo aqui. E Exatamente. atrás dele, ele tem uma coisa que é mega interessante, que é uma cor que a gente jamais imagina que tem aqui dentro, vibrando, que é o vermelho, que é o olho de Shiva. Então, isso daqui
você destrói, você constrói e você traz essa consciência para uma interseção elevadíssima, onde você consegue ver com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir, né? Tipo, tudo aqui junto forma uma consciência muito bacana. Isso é muito incrível. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.